falta esse moço no mundo. Sabemos já há muito que não fomos feitos para durar para sempre e a vida sempre acaba. Nosso cérebro é lâmpada que aos poucos se apaga. A respiração por fim cessa e então o coração para. Mas a morte, essa danada que aquieta até as mágoas, só tem o poder dos bons legados acender. Assim foi com o moço que conheci. Criava até o raiar do dia, fazia da vida eterna folia, existiu para dar gosto ao existir. Viveu para deixar o povo ciente que depende do meio ambiente. Ou a harmonia entre a gente, ou a terra vai sucumbir. Tutelou o projeto Mata Atlântica, no bioma da floresta foi soma. Buscou restauração da mata, tudo fez sem fazer bravata. Também foi o tal na cultura, do conselho foi presidente. Em tudo que fazia era ardente e tudo fez de forma coerente. Falta ainda esse moço no mundo na época da nossa grande festa. Os tais dias momescos atestam que o sanatório era profundo. Falava de prazeres do mundo enquanto mostrava em segundos como é bom saber existir. Ai, que saudades que eu tenho de ti. Era ele o maestro do sanatório. Geral era a fusarca da alegria. Traçava as fantasias de dia, à noite fazia o barracão fluir. Falta hoje seu entusiasmo, tudo deixou de acontecer, já não há festa como antes até o dia amanhecer. Deu amor, ensinou a paixão, da palavra amizade fez a razão, encheu o mundo de afeição. Era assim o nosso amigo Tião. Ensinou que amor, amizade e paixão, essas coisas não são findas e muito mais que coisas lindas fazem morada no coração. Conheci Tião Sá na época do Cineclube Universitário, com Claudinho, Clóvis, Marcos Valério. A gente se encontrava em algumas festas que eram muito boas naquela época. E depois eu acho que ele viajou, né? Passou uma temporada na Europa. E quando ele voltou, tivemos a felicidade de trabalhar junto lá na SEAMA, Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente, no TIEMA ainda. E ele, não só, né, a sua atuação lá na SEAMA, no consórcio Mata Atlântica, mas também tive a oportunidade de ver ele atuando na peça Rainha do Rádio. Foi uma coisa assim, impressionante a atuação dele. E lá na SEAMA a gente trabalhou junto, eu era assessor jurídico e ele integrava lá o consórcio Mata Atlântica no Espírito Santo, e foi fundamental a proposta que ele e Marta Bal representaram no Conselho Estadual de Cultura por o tombamento da Mata Atlântica. Ele até me perguntou se eu queria assinar junto, porque a gente trabalhava junto na SEAMA, mas eu falei que como eu ia atuar no Conselho, analisando, seria melhor eu não entrar. E tive a felicidade de quando o tombamento foi aprovado em 91 pela resolução 03 do SEC, eu era presidente. E o presidente nato na época era Zé Eugênio, que era secretário de Educação, e assinamos junto essa resolução, que hoje, já faz algum tempo, está aí sob risco, porque a SEAMA e o IEMA fizeram uma portaria para não reconhecer essa resolução para aplicação em alguns licenciamentos. Por exemplo, a Três Praias foi licenciado e a gente pouco pôde fazer. Está lá quando eu estava no IBAMA, em 2004, a gente conseguiu impedir que um resort fosse implantado lá. Mas agora, com essa onda de flexibilização do licenciamento ambiental, né, as coisas estão acontecendo de uma forma catastrófica, e catastrófica não só com relação aos licenciamentos, mas com relação à natureza, que a gente está vendo aí, né? O alerta já vem de muito tempo, mas eles querem flexibilizar o Código Ambiental,
as licenças ambientais, o código, as leis ambientais. Então é isso que a gente está vendo, né, testemunhando. E certamente nosso camarada Tião Sá não está nada feliz com esse quadro. E sim, a gente tem que exaltar bastante a luta dele. E um outro registro, né, que tinha o prêmio Tião Sá, que era entregue durante a Feira do Verde, que alguma administração dessa aí, não sei exatamente qual, da prefeitura, já as passadas, né, deixou o prêmio para lá, abandonou. Então, assim, é lamentável, mas a luta dele, a gente está dando prosseguimento e vamos dar prosseguimento sempre. É isso. Meu nome é Alcione Dias, eu sou atriz e gestora cultural. Falar de Tião Sá é uma honra. Eu estou falando de um grande amigo, de um artista talentoso, um ator. Ele participou de um dos momentos de maior efervescência do teatro feito no Espírito Santo, que foram as mostras de teatro da UFES. Tião era um participante, incentivador e amante das nossas manifestações da nossa cultura de raiz, a chamada cultura popular. O jongo, o congo, o rei de boi, o carnaval. Ele foi um dos fundadores do bloco Sanatório Geral, que animou durante muitos anos o Banho de Mar à Fantasia do Carnaval de Manguinhos. Mas ele era, sobretudo, um ativista determinado das causas ambientais. A sua atuação foi determinante para que o Espírito Santo fosse o terceiro estado brasileiro a fazer parte da Mata Atlântica e a integrar a reserva da biosfera, que é um dos biomas de maior diversidade e um dos mais ameaçados do mundo. É inegável a importância do seu legado. O que fazer para preservá-lo? Eu penso em ficarmos atentos a todas as tentativas de negligenciar as prerrogativas de proteção desses ambientes e gritar quando isso acontecer. É cultivarmos permanentemente, cotidianamente, o respeito pela vida e pelas diferenças, sejam elas étnicas, etárias, de gênero, religiosas. É viver com alegria e gratidão por estarmos aqui. É isso. Conheci Tião Sá, na década de 70 e 80, nos princípios das lutas em defesa do meio ambiente do Espírito Santo. Deixou uma marca, deixou um legado e, felizmente, de lá para cá houve alguns avanços. É verdade que recentemente tivemos retrocessos, mas a luta continua. Viva Tião Sá. Abraço grande. Conheci Sebastião Salles de Sá, o nosso Tião Sá, em 1991, quando assumi a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Lá estava ele, né, um profissional, um técnico, um militante, né, da proteção dos nossos recursos ambientais. Tião Sá tinha como foco a proteção e a conservação do que restava da nossa Mata Atlântica. E ele me convenceu o governo do Estado a importância de se priorizar essa proteção. E isso aconteceu. Nós criamos a partir daí parques estaduais, como por exemplo o Parque de Itaúnas. Nós transformamos em leis parques que estavam protegidos precariamente por decretos, como por exemplo o Parque Pedra Azul. Nós implantamos parques que estavam criados, mas não implantados, como o Parque de Setiba, hoje o Parque Paulo César Vinha, depois transformado por lei também. Enfim, nós tratamos de priorizar a proteção do que restava da Mata Atlântica. Isso tudo está aí hoje. Esse é o legado que tanto Tião Sá quanto técnicos de nossa secretaria da época transformaram em um bem para a população do Espírito Santo. É uma pena que ele tenha ido tão cedo. Vai estar fazendo muita falta, no momento inclusive de que eventos climáticos extremos estão acontecendo no Brasil e no mundo. Uma pena, ele se foi, mas deixou o seu legado. Bom, falar do Tião Sá para mim
é uma coisa muito difícil, seja pela questão emocional, seja pela questão do companheirismo nas lutas, seja pela questão do nosso engajamento técnico na questão do meio ambiente e da cultura no Espírito Santo. Né? Tião não foi só o meu grande amigo, um amor, um irmão, mas a gente, desde os tempos de estudante, esteve junto em todas as lutas, no movimento estudantil, no movimento sindicalista, no movimento cultural, nas mostras de teatro. Depois, mais tarde, a gente foi fazer pós-graduação dele de engenharia ambiental, e aí começamos a trabalhar, acabamos trabalhando juntos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O Tião é infinitamente reconhecido como grande responsável pelo tombamento da Mata Atlântica do Espírito Santo e o reconhecimento pela Unesco que lhe rendeu o prêmio Muriqui, que eu tenho a honra de ter herdado o troféu. Portanto, nessa trajetória, o Tião galgou vários cargos, como de presidente do Conselho Estadual de Cultura, membro do consórcio Mata Atlântica, né? Chegou a viajar para fora do país em nome desse tombamento. E fomos vitoriosos, né? Na verdade, vitoriosos graças à liderança do Tião. Nós devemos muito, mas muito isso ao Tião. O legado do Tião para a cultura e para o meio ambiente do Espírito Santo é uma coisa imensurável. Não é possível de mencionar, para vocês terem uma ideia. E quando ele se foi muito cedo, uma dor muito grande, e até hoje dói muito lembrar disso. Estávamos num momento de muita efervescência da questão, tanto cultural quanto ambiental aqui no Espírito Santo. Né? Haviam várias entidades ambientalistas, várias entidades culturais, todas muito ativas, além de haver uma grande mobilização da sociedade civil. Isso deu respaldo para a gente poder levar o movimento adiante, levar toda essa luta cultural e ambiental adiante. Né? Sem isso, certamente, a gente esbarraria nos paredões governamentais, nos paredões da burocracia, enfim, nos infinitos degraus que colocam para a gente nunca chegar lá. Mas chegamos e chegamos felizes e vitoriosos. O Tião se foi no auge da sua vida. Passados 30 anos, eu hoje, tanto emocionalmente, continuo cada dia mais baqueado, quanto na questão das lutas ambientais e culturais, eu me sinto muito mais sofrido, porque a questão emocional, pessoal, particular, você pode tentar controlar. Não é? Quanto à desmobilização que hoje ocorre na sociedade, isso a gente não controla. Se o Tião vivo estivesse, eu acho que ele infartaria. Eu acho que ele não resistiria a ver o que hoje acontece aqui no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. A catástrofe é total e já na época ele anunciava que a não preservação das florestas, a não preservação dos povos originários, a não preservação da cultura tradicional poderia levar ao que a gente imaginava que a gente estava conseguindo barrar ali. E hoje, infelizmente, a gente observa que não barrou. Não é? Há um completo descompromisso, descaso e irresponsabilidade nas diferentes esferas, seja governamental, seja burocrática e principalmente a social. Né? Nós estamos com a sociedade extremamente desmobilizada, não se vê mais as entidades
Hoje as pessoas confundem mobilização com trocas de mensagens pelo celular, com listinhas de assinatura que vão acabar no lixo eletrônico. Como conversávamos ainda há pouco, não precisa nem de rasgar as reivindicações que chegam assinadas por centenas e milhares de pessoas. Elas simplesmente são descartadas. Então, eu acredito que tudo ocorre hoje dessa forma descabrosa é muito devido à desmobilização social. Porque a mobilização governamental, a redução da burocracia, ela só é enfrentada com mobilização social. E isso certamente desgostaria demais a Tião, se ele vivo tivesse, e visse o estado da Mata Atlântica hoje, visse o estado dos desastres climáticos que estão ocorrendo. Se ele assistisse o que nós estamos assistindo, seja aqui no sul do estado, no Rio Formoso, por exemplo, seja no Rio Grande do Sul, quase 3/4 do estado completamente submerso. Essa é a grande dor, essa é a grande dívida da sociedade com o legado de Tião Sá, com a vida de Tião Sá, com a dedicação de Tião Sá, porque ele viveu por isso, viveu para isso, viveu amando essa luta e amando este ambiente, essa luta. Tião perguntasse, diga que é Tião numa palavra, Tião é amor. Ele era puro amor. Tião Sá, meu querido, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de luta e de vida, que você nos ilumine sempre. Nossa luta é eterna. Estamos aqui, brigando pela Mata Atlântica, por um mar mais sano, por uma vida para essa geração que vem chegando. Como o Otto aqui, que está aqui, esperando que todos lutem pela Mata Atlântica, pelo mar e pela vida, né? Tião, continuamos na luta e nos ilumine. E gratidão, gratidão eterna por tanta inspiração e por tanta força que dure por tanto tempo e que dure pelas próximas gerações também. Manda um beijo pro Tião, aonde ele estiver. Tião Sá, meu amigo. Tchau, Tião. Só tenho a dizer que estou muito emocionado e agradeço muito, tá? E estou à disposição, tá? Do que eu puder continuar colaborando. Isso aí.